Se você pensa assim, por que que o Elon Musk quer ir para Marte? Qual é a motivação? Qual que é a urgência? O que que justifica isso? Ele explica, em alguns podcasts ele abre o jogo, ele fala: "Olha, tivemos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e é muito provável que a gente vai ter a terceira. Só que a terceira não vai ser com balas e tiros normais, vai ser com armas atômicas. E uma arma atômica, ela pode gerar um chamado evento geofísico catastrófico, porque uma guerra nuclear, ela pode gerar um negócio que o pessoal chama de inverno nuclear, porque sobe muita fuligem para a atmosfera, escurece a atmosfera, fica tudo escuro, e a agricultura vai para o espaço, não tem comida para todo mundo. Então ele está insinuando que ele está querendo ir para Marte para, se tiver uma terceira guerra mundial aqui, resolver. Aí os caras falam, mas não ir para a Lua não resolveria? Ele falou, não, porque os caras podem jogar uma bomba atômica da Terra para a Lua. Caraca. Entendeu? Então em Marte é mais seguro. Então ele está se preparando para isso. E não só isso, ele fala sobre as pequenas eras do gelo. E ele fala, ao contrário, está todo mundo falando do aquecimento global, a gente está indo para uma era em que o mundo vai esfriar. O Donald Trump está falando isso há muito tempo. Os caras estão falando para ele, precisamos lutar contra o aquecimento global. Ele fala, vai esfriar, meu amigo, não vai esquentar não. O cara, eu gostaria que a ciência embasasse essa tua opinião. Ele fala, a ciência não sabe nada disso que eu estou falando, infelizmente. Porque o que a gente está vendo é o seguinte, você tem um aquecimento, né? Esses eventos geológicos chamam dryas recentes, para quem quiser pesquisar, né? Ou veja as entrevistas com o Elon Musk. Se você colocar no YouTube, por exemplo, Elon Musk, Ice Age, Era do Gelo, e você entender inglês, você vai pegar isso, tá? Você vai ver tudo que ele está falando. E é ele que está falando, não sou eu. Estou só explicando o que ele está dizendo. A ideia é a seguinte, você tem um aquecimento global, derrete as calotas polares jogam água gelada e doce dentro do mar, isso rompe as correntes marítimas, e a corrente marítima do Atlântico, né, que em inglês é uma sigla que eles chamam AMOC, AMOC, essa corrente marítima sendo destruída, traz como se fosse uma era do gelo, a Europa fica toda congelada, o norte dos Estados Unidos também, e a produção de alimento no planeta Terra fica bem reduzida, e com um planeta com quase 8 bilhões de pessoas, não vai ter comida para todo mundo, teria uma guerra de todos contra todos ali pela comida, né? Então, são esses tipos de eventos que eles estão prevendo. Nesse caso da disrupção das correntes marítimas, eles dizem que é um evento de mais longo prazo, que só poderia acontecer isso em 2100. Mas teve um artigo acadêmico da Nature, na verdade é da Nature Communications. Se você colocar Nature Communications AMOC no Google, você vai achar esse artigo acadêmico, que é de 2023, em que eles expõem um debate entre geólogos, que eles falam que essa próxima era do gelo que vem com a disrupção das correntes marítimas do Atlântico pode acontecer em 2100 ou já a partir de 2025. Tem um debate se pode acontecer ou não. Só que aí o problema é o seguinte, às vezes isso que vai acontecer só em 2100 ou em 2150, 2200, é acelerado por uma terceira guerra mundial. Entendeu? Esse que é o problema. Pode acontecer de uma hora para outra. Além disso, a gente tem o Bill Gates tentando conter o aquecimento global, lançando partículas na atmosfera para escurecer a atmosfera. Isso tem um problema muito complicado, porque se der errado, pode escurecer tudo e acabar com a agricultura. Esse é o plot, né, o enredo do filme Expresso... Acho que é Expresso do Amanhã, Expresso Polar, sei lá, esqueci o nome do filme. Acho que é Expresso do Amanhã mesmo. Porque eles tentaram escurecer a atmosfera para evitar o aquecimento global, só que escureceram demais, aí o mundo congelou. Nossa. Aí eles vivem dentro de um trem que fica rodando no planeta Terra e não pode parar. Eu lembro desse filme. É uma série, na verdade, não é? Não me lembro se é um filme, se tem uma sequência. É como se fosse uma cidade dentro de vários vagões de trem, né? Isso também, exatamente. Eu acho que é Expresso do Amanhã mesmo. Eu acho que é isso, acho que é Expresso do Amanhã. Aí tem a frente do trem, que é tipo a primeira classe, e tem a ralé que fica atrás. Aí a ralé faz uma rebelião, né, e tal. Sim. Então... é um problema. Aí muita gente está falando, o Bill Gates já sabe que está acontecendo esse derretimento das calotas e ele está tentando evitar escurecendo a atmosfera para ver se evita essa nova era glacial. Não sei. Agora, o George Soros também, ele tem um plano para lançar partículas reflexivas no Polo Norte para impedir que o Sol derreta as calotas polares também. Então, em vez de escurecer a atmosfera, é só colocar partículas que vão refletir a luz do Sol. Não vai escurecer, mas não deixaria esquentar tanto. Então, montando esse quebra-cabeça, que é um quebra-cabeça muito complexo, parece que o evento que eles estão esperando é isso. Que pode acontecer de uma hora para outra se acontecer uma guerra atômica. Você não fica com medo, Daniel, do poder do mundo
tá na mão de tão poucos. Cara, porque no mundo inteiro você vai ouvir falar de Jeff Bezos, Elon Sim. Musk, Donald Trump, Putin. A gente não tá com um sério problema? Uma concentração de poder. Uma concentração de renda poder muito também. grande? Sim. Eu não fico com medo porque, pra mim, isso tudo já estava na Bíblia e minha fé está em Cristo, né? Eu entreguei minha vida ao Senhor confiando que, naquilo que ele diz no livro do Apocalipse, quem crê em mim será livre da grande provação que está para vir sobre o mundo. Então, assim, eu nem... Às vezes eu até me empolgo, né? Porque eu tô vendo a Bíblia ser cumprida diante dos meus olhos e eu falo o que a Bíblia diz pro verdadeiro cristão falar nesse caso, que é Maranata, hora venha logo o Senhor Jesus, né? Que se cumpra logo a tua promessa. Então, Jesus promete que os seus serão guardados e tal, então eu confio nisso. Mas eu acho que a maioria das pessoas ainda não percebeu isso. Que realmente, o Elon Musk, principalmente, ele concentrou uma quantidade de poder muito grande na mão de uma única pessoa. Porque os foguetes da SpaceX, para serem operados, precisaram de autorização do Exército Americano e do Pentágono, porque eles têm a mesma estrutura de um míssil balístico intercontinental, que é aquele que transporta ogivas nucleares. Se você troca a ponta do foguete da SpaceX, ele vira uma bomba atômica nuclear, né? Então, assim, ele já tem... Vamos supor que começa uma guerra agora entre Estados Unidos e Rússia. Todos os foguetes da SpaceX podem ser rapidamente transformados em ogivas nucleares, entendeu? Então, ele tem um arsenal de ogiva nuclear já pré-pronta, já na mão dele. Além disso, ele tem a maior constelação de satélites do planeta Terra, que é usada pelas agências de inteligência para espionar o mundo inteiro. Ele tem a internet dele, que é o Starlink. Ele quer botar implante na cabeça das pessoas que vai registrar os dados de toda a atividade cerebral da pessoa. Ele tem os carros elétricos da Tesla. Ele tem a empresa que fabrica túneis lá, ou talvez bases subterrâneas, que é a The Boring Company, que agora acabou de criar o Cybertunnel. Quem comprar um Cybertruck vai ter direito a usar os túneis subterrâneos para poder cortar o trânsito nos Estados Unidos agora, né? Que loucura, Então, cara. assim, Não é sabia disso. muito poder na mão do cara, né? Ele tá mandando os equipamentos bélicos da Space Force pro espaço, e agora ele tá juntão com o Donald Trump lá, os dois estão juntos, o Trump abençoando esses projetos dele. Então, realmente é muito poder na mão de uma pessoa. Se ele acordar um dia com o pé esquerdo e quiser prejudicar muito a humanidade, ele prejudica, né? Nossa. Eu vejo que o Trump também me passa uma imagem de... Antes de ter as eleições, eu vi uma série, você também, que eu vi você até comentar, que é aquela Epstein, Sim. né? E ali tem algum trecho que, não sei se foi para prejudicar o Trump, provavelmente Sim. por trás ali deve ter um motivo, Uhum. que fala que o Trump ia naquela ilha, enfim, Sim. onde tinham as meninas, as crianças, enfim, tal. Mas o Trump, ele me passa uma imagem de ter um certo poder, assim, não só um poder de dinheiro, mas Aham. como se fosse um poder Espiritual? espiritual, Sim. de poder ter um controle maior. Sim. não sei se você sente Claro. isso. Eu creio de- piamente nisso. Você vê Tô aquele laranja, né, meu? Alguma coisa que tem ali. Você vê pela postura dele. Isso. Ele anda sempre com o nariz empinado, ele abraça e ri, mas você vê que ele olha pros outros, acha que o outro é um lixo, entendeu? Isso é um traço característico de um cara que tá com a mente já corrompida por essa visão meio luciférica, né? Né, e até ia te perguntar, só uma curiosidade, assim, eu vi essa série do Epstein, que, Sim. pelo amor de Deus, horrível. Até a maneira como ele é dissimulado, enfim. Uhum. Mas você acha que realmente aconteceu isso do Trump ter ido naquela Sim, ilha? Ou você acha que total. aquilo ali é uma mentira Não, que aconteceu. fizeram pra... Eles são de Nova York, né? Então eles tinham um relacionamento muito bom, o Epstein e o Trump, né? Eles faziam... O que é a história? Por exemplo, vocês estão falando, não conheço. Talvez muita gente que tá assistindo a gente aqui também Sim. não... O que é isso, O nome do Daniel? cara é Jeffrey Epstein, né? Esse cara era um bilionário, assim, sem fundamento. Um cara que apareceu bilionário do nada. Isso é muito comum nesse meio também. E ele... Eu vou contar uma história parecida com a dele, que é outra série da Netflix, que é O Espião, que é com Sacha Baron Cohen. É uma história 100% baseada em fatos reais, que conta a história de outro Cohen, que é o Eli Cohen, ou em hebraico Eli Cohen, né? Para falar certo o hebraico. Quem era Eli Cohen? Eli Cohen era um judeu egípcio, uma família judaica que morava no Egito, que depois, quando o Estado de Israel foi consolidado em 1948, ele foi para a terra de Israel, e ele sempre quis trabalhar na inteligência. E aí até o momento que ele foi aceito para trabalhar na inteligência israelense. E o trabalho dele foi o seguinte: ele iria se infiltrar no alto escalão do governo sírio
Mas para isso ele tinha que criar uma identidade falsa. A identidade falsa seria que ele era um argentino descendente de sírios que estava voltando para a Síria. Porque, sendo de origem egípcia, apesar de ser judeu, ele falava o árabe fluentemente e o hebraico também. Então, o que eles fizeram? Deram uma fortuna para ele e ele foi morar na Argentina. Ele ficou lá uns 3, 4 anos. Nesse período, ele aprendeu a falar muito bem o espanhol e ele foi ganhando a confiança da colônia síria na Argentina. E o que ele fazia? O governo de Israel mandava fortunas para ele, ele tinha um apartamentão maravilhoso, uma cobertura, e ele fazia altas festinhas nessa cobertura. E ele chegava pros caras e falava, vai ter umas menininhas, vai ter bebida e tal, e ele já começava o quê? A filmar os caras, traindo a esposa, saindo com meninas menores de idade, e ele já começou a chantagear esses caras. Se não fizer o que eu tô falando, vai pra mídia. Então ele sai da Argentina e vai pra Síria com essa identidade falsa consolidada. Não, eu conheço, ele é argentino, cara rico. Ele virou o melhor amigo do Hafez al-Assad, o pai do Bashar al-Assad. E eles faziam essas festas lá com as meninas, muitas vezes menor de idade, e ele filmava tudo. Ele começou a fazer o que o Jeffrey Epstein fazia na sua ilha sinistra lá. Secreta, né? Ele fazia isso, ele levava a galera da elite pra lá como um bilionário no avião dele. E no caso, falaram, né? Bill Clinton, todo esse pessoal. Trump. É muito difícil você ter alguém do alto escalão que não passou ali. Você tem histórias também surreais, assim, porque dominar o mundo não é só dinheiro, porque não adianta o cara querer ser o dono do mundo e só ter o dinheiro, ele tem que ter a ciência também, a tecnologia, a ciência mais avançada, né? O projeto Manhattan, que criou a bomba atômica, não é porque eles tinham mais dinheiro, porque dinheiro os alemães tinham também, é porque eles tinham os melhores cientistas. Então, o Jeffrey Epstein, ele também trabalhava reunindo os melhores cientistas para passar essas informações do que estava sendo feito no suprassumo da ciência para as agências de inteligência que ele servia, né? E hoje a gente sabe que ele era um ativo de inteligência que servia tanto inteligência israelense quanto inteligência da CIA, né? Então, o que ele fazia? Ele fazia eventos científicos na ilha também, e ele levava, por exemplo, Kip Thorne, que é ninguém conhece, que é um vencedor do Prêmio Nobel, um dos físicos mais brilhantes, que era o grande amigo do Stephen Hawking. Stephen Hawking era aquele cientista da cadeira de roda, né? Que Sim. tinha aquela doença degenerativa. Tem um filme incrível dele. Que tem Acho que é A Teoria de um Tudo, ator será? Eu acho que é esse. É. Que o ator é fantástico também, Sim. né? Mas é esse filme, Então, Teoria de Acho que é a Teoria de Tudo, né? Teoria de Se Tudo. eu não tô Isso é enganado. um filme incrível esse filme. Então, o Stephen Hawking era um cara tarado. Por incrível que pareça. Acho que, pô, mas ele ia jogar como ali daquele jeito? Não, a menina fazia uma massagem nele lá, entendeu? Ele não tava com o corpo todo dormente, ele sentia, né, Sim. o toque. Então, assim, ele ia pra Nova York, pra Los Angeles com as enfermeiras dele, sempre pra boate de strip e tal. Então, o Jeffrey Epstein conseguiu pegar até ele nesse esquema aí. Caramba! Levava ele pra ilha, falava, ó, tem umas meninas aí, vão te fazer uma massagem, tu me conta tudo que vocês estão pesquisando lá que dá pra ser usado na guerra. Aí ele, Caraca. beleza. Tem fotos Exatamente. dele lá na ilha com o A Kip informação é valiosa, né, Thorne. A Daniel? informação, principalmente a informação científica do alto nível. As novas Caraca. armas, a nova física, a nova ciência. Olha que loucura. É.